Atos, capítulo 16, a partir do verso 6. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente, procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Somotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E, assentando-nos, falamos às mulheres que ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança de lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça na presença das autoridades e, levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abrindo-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos estivessem fugindo. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-o para a sua própria casa, lhes pôs à mesa. E com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo essas palavras. Os pretores ordenaram que fossem expostos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora as ocultas lançar-nos fora? Não será assim, pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e estes ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas. E, relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Tendo-se retirado do cárcere,
dirigiram-se para a casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram e então partiram. Vamos orar. Deus, fala ao nosso coração pela Tua palavra, conduz nosso raciocínio, para que aquilo que for aprendido aqui permaneça em nosso coração, frutifique para a glória do Senhor. Que a Tua igreja seja edificada assim, pois oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje recebemos novos membros e é um privilégio muito grande ver Deus agindo na vida das pessoas, mas é muito interessante ver várias vezes a seguinte frase sendo repetida por muitos: pastor, depois que eu entrei na vida cristã, pela graça do bom Deus, depois da minha conversão, a vida ficou mais difícil. Olha, pastor, não é fácil. Antes a minha vida estava tranquila, mas depois complicou. E eu digo, é mesmo. É, pastor, não é? Não é fácil não. Eu digo, é verdade, não é fácil não é fácil. Mas não para por aí. Às vezes a gente diz, estar no centro da vontade de Deus é a coisa mais importante para a nossa vida, e é aquilo que nós desejamos. Amém por isso. Só que estar no centro da vontade de Deus nem sempre é confortável. Nem sempre é confortável. E esse texto vai nos mostrar isso. Nós temos aqui um homem de Deus chamado Paulo, acompanhado de Silas, acompanhado de Timóteo, acompanhado num determinado momento dessa narrativa por Lucas. E a intenção desses homens, olha o versículo 6 aí, deixa a sua Bíblia aberta por gentileza. A intenção desses homens é levar o evangelho para o interior da Ásia. A vontade é nobre, a intenção é pura e a missão é verdadeira e bíblica. Vamos levar o evangelho para o interior da Ásia. Mas olha o que acontece no versículo 6. Deus impede e diz, vocês não vão levar o evangelho para o interior da Ásia. Dá para entender? Espera aí, deixa eu ver se eu compreendi, Senhor. O Senhor me chamou para levar o evangelho para todos os lugares. Eu estou aqui pronto, disposto, animado, capacitado. Vamos lá, tenho companheiros de jornada, vamos levar o evangelho para o interior da Ásia. O Senhor diz assim, não vai não. Diz no versículo 6 que o Senhor impediu, pela ação do Espírito Santo, de pregar a palavra na Ásia. Deus impedindo alguém de pregar a palavra num determinado lugar. Vai entender. Como se não bastasse, olha o próximo versículo. O texto vai dizer que eles então tentaram ir para Bitínia, para pregar o evangelho, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Então, muitas vezes na nossa vida, nós vamos ter uma vontade nobre, uma vontade que emana da palavra, ou seja, eu quero levar o evangelho para outros lugares, mas o Senhor vai impedir. E como é que o Senhor impede? Fechando as portas, não providenciando os recursos, nada dá certo. Quando tudo começa a dar errado, é hora de repensar os projetos, em oração, refletindo e olhando se não é Deus fechando as portas. Porque porta que Deus fecha, não adianta você tentar abrir, que você não vai conseguir. Não se arrombam as portas que Deus fecha, pode ter certeza disso. Agora, a porta que Deus abre, não tem força humana capaz de fechar. E aí que acontece algo maravilhoso e sobrenatural, a partir do verso 9 e 10, olha que interessante, Paulo então vai orar, vai dormir, vai descansar no Senhor. Senhor, se o Senhor está fechando as portas, o Senhor tem algo, então ele está descansado, você não vê ele estressado aqui no texto. Aí o verso 9 e 10 diz que de repente Paulo tem uma visão à noite de um varão, um homem macedônio. Macedônia é a região da Grécia hoje. E esse homem se coloca em pé diante dele, nessa visão, e diz, passa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo então acorda, assim que tem essa visão, e chama os irmãos, conversa com os irmãos, e diz assim, meus irmãos, concluímos que Deus está nos chamando para anunciar o evangelho na região da Macedônia, lá na Grécia, não fomos para lá ainda. Era a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Então eles partiram. E eles partiram e o navio faz o trajeto em 2 dias, porque o vento estava favorável. Se você continuar lendo Atos, você vai ver lá, por volta do capítulo 20, que eles depois, tentando voltar, gastaram 5 dias, no mesmo trajeto, com o mesmo navio, só que 5 dias, porque o vento já não estava tão favorável. Então, a coisa deu tão certa que eles foram rapidinho para o lugar aonde Deus queria.
e passaram ali, né, saíram da Turquia, que era onde eles estavam, em direção à Grécia, cruzaram a ilha da Samotrácia, que é uma ilha pequena, mas já chegando na Grécia, e desembarcaram no porto de Neápolis, que ficava a 14 quilômetros de Filipos. E é interessante que, ao invés de Paulo ali, naquele lugar, com a convicção do chamado e da vontade de Deus, já começar a pregar o evangelho naquela cidadezinha portuária, ele não faz isso. Ele fala, vamos andar 14 quilômetros, para você ter uma ideia, daqui até no aeroporto Santos Dumont, tem uma cidade lá chamada Filipos, é uma cidade grande, é uma cidade importante, e é lá que nós vamos começar a pregar o evangelho. Essa era a estratégia que o apóstolo Paulo sempre usava. O apóstolo Paulo gostava de pegar cidades grandes, cidades estratégicas para pregar o evangelho. Atenas era assim, Corinto foi assim, Tessalônica era assim, Éfeso era assim, Filipos também. E ao chegar em Filipos, ele, alegre por estar no centro da vontade de Deus, aonde Deus queria que ele estivesse, ele começa, com a clareza do chamado, a proclamar o evangelho. Ele está no centro da vontade de Deus, está certo disso. Versículo 11 até o versículo 15. Foguetório à vista, o povo está feliz, sabe por quê? Porque ele vai até a região do rio próximo, porque estava proibida a adoração, por decreto de Cláudio, imperador romano, no ano 49. E ele sabia que um grupo iria para algum lugar orar. E ele caminha, e o rio era um lugar que normalmente as pessoas iam orar. E ele vai até aquele lugar e encontra Lídia e um grupo de mulheres orando. E ele se junta. Provavelmente elas conheciam ali o Antigo Testamento, e ele agora vai trazer a mensagem de Jesus Cristo e dar sentido à vida do Messias. E algo maravilhoso acontece. Há festa no céu, porque ela se converte, as pessoas ouvem o evangelho, e aquele grupo ali começa a celebrar a fé cristã. Não havia sinagoga em Filipos, portanto não havia nem 10 homens judeus justos para formar uma sinagoga, porque esse era o número mínimo de judeus necessários para se formar uma sinagoga. Portanto, o decreto de Cláudio chega com força naquela cidade, porque era uma cidade importante, onde os altos oficiais do império iam, na sua aposentadoria, morar, porque Filipos era uma cidade que tinha isenção de impostos, né? E essa palavra é muito boa, e eles, né, falavam, vamos morar ali, então está todo mundo feliz naquele lugar, até que algo acontece. Essa celebração começa a tomar agora um ar de céu nublado, a partir do verso 16. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, depois da conversão de Lídia e dessas outras irmãs, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Essa história de adivinhação, lucro, religião e dinheiro, escuso, exploração da fé, acontece em Atos, aconteceu no Antigo Testamento e acontece até o dia de hoje. Gente que vive para explorar a adivinhação, o futuro, o que vai acontecer, né? E até parece que o discurso é bem religioso, porque você vê que ela vai atrás dos apóstolos, do apóstolo Paulo e dos irmãos, dizendo que esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Muito interessante. Paulo olha para ela, sabe que o espírito que está ali é demoníaco, e o demônio tem poder. E Paulo, que tinha tido essa experiência da visão do varão macedônico, tinha a autoridade que só os apóstolos têm, para ter essa intimidade com Deus e a percepção clara das armadilhas de Satanás, que queria, com certeza, associar a sua vida, o seu ministério, à ação demoníaca, e por isso ele expulsa o demônio. Aqui não vai haver esse tipo de associação. O espírito é diferente. Tem gente que quer repetir na sua vida o mesmo poder e autoridade dos apóstolos, não vai conseguir, não. Pode subir morro, descer morro, subir morro, descer morro. Os apóstolos tinham uma autoridade especial, eles estavam lançando as bases do fundamento da igreja, eles tinham uma percepção espiritual especial, eles tinham uma intimidade especial com Deus. Tem gente que vai querer esperar um varão macedônico aparecer para dizer, presta vestibular em tal faculdade, né? Não vai fazer isso, né? Você vai investir em tal lugar. Não, essa é uma experiência que só os apóstolos tinham, assim como essa autoridade toda especial. Nós temos autoridade, graças a Deus, mas não como os apóstolos.
O apóstolo, ao escrever uma carta, aquela carta era inspirada, virava Bíblia. Hoje nós podemos escrever cartas lindas, que vão continuar sendo apenas cartas lindas, e assim por diante. Mas Paulo ali, percebendo aquela ação, ele repreende. E o resultado disso, olha o verso 19, os senhores daquela mulher, que ganhavam dinheiro, né, com essas adivinhações demoníacas, começam então um processo de acusação contra Paulo e Silas, arrastam eles para a praça, na presença das autoridades, e aí você começa a perceber como o decreto romano está por detrás dessas frases do verso 20 e 21. Olha só, levando aos pretores disseram, estes homens sendo judeus, porque o decreto dizia que o judeu não podia mais adorar e tinha expulsado os judeus de Roma. Estes homens sendo judeus perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos cidadãos, o quê? Romanos. Nós estamos aqui fiéis ao imperador, ok, autoridades? Eles não. Aí, a partir dessa acusação, sem haver processo formal, sem perguntar nada para Paulo, eles arrancam a roupa de Paulo e Silas, levam eles para tomar chicotada na praça pública, e eles estão ali, apanhando em praça pública, por estarem no centro da vontade de Deus. Deu para entender? Espera aí, quer dizer que às vezes eu vou estar no centro da vontade de Deus e vou tomar chicotada? Vai. Deixa eu ver se eu entendi, mas eu queria levar o evangelho para a Ásia, para a Bitínia, e o Senhor é que não deixou. Aí o Senhor me mandou para cá? Foi. Ok que houve uma conversão, mas aí eu vou apanhar aqui em praça pública? Vai. E qual é a reação de Paulo? Ao tomar a primeira chicotada, foi de rebeldia? Tomou a primeira chicotada e disse, vou largar a fé cristã. Né? Essa teologia eu não quero para mim. Não. Diz o texto que ele não apenas apanha junto com Silas, mas são presos. No pior lugar da cadeia, onde não recebia luz alguma, são amarrados, acorrentados. E sabe qual é a reação de Paulo e Silas? Cantam louvores. Gente, deve ter doído muito aquela chicotada. Você não está entendendo. Ela vinha com ódio. Eles estão sangrando numa prisão escura. E ao invés de questionarem a vontade de Deus, cantam louvores e proclamam a palavra do Senhor. A tal ponto que o carcereiro e os que estavam ali ouviram o Evangelho. Ouviram o Evangelho sendo cantado por quem tinha sido chicoteado. E aí sabe o que acontece? Esse homem de Deus recebe do Senhor libertação, porque quando estamos no centro da vontade de Deus, Deus realiza coisas extraordinárias. Ele permite o sofrimento, mas o sofrimento tem um motivo, e Ele age de maneira extraordinária. E vê um terremoto em Filipos, e o que acontece naquele terremoto? Só a cadeia é atingida, porque ela se abre, as algemas caem, e aquele carcereiro que tinha como responsabilidade guardar aqueles homens, porque o trabalho dele era esse, sabendo que se eles fugissem, ele seria morto, ele pega a espada para tirar sua própria vida, e ouve dos prisioneiros que estavam presos injustamente, lá no fundo da cadeia, dizendo, não faça mal para ti mesmo, estamos todos aqui. Eu acho interessante ao todos, ninguém sai, hein? Ninguém sai, ninguém sai. Estamos todos aqui. E o carcereiro, trêmulo, diz o texto, entra para ver, e vê com seus próprios olhos. Qual a palavra desse carcereiro? Eu quero esse Deus, eu quero experimentar isso. O que eu tenho que fazer para ser salvo? A resposta, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. E ele creu. E como um bom recém-convertido, levou o pessoal para comer. Porque festa de crente tem que ter comida. Lá vai o carcereiro, pega Paulo, pega Silas, pega o povo, e vamos para casa para fazer um bom jantar. E acontece o primeiro ponto com em Filipos. O povo sentado, comendo, adorando, louvando a Deus, e ali celebrando os milagres do Senhor. Que bênção!
Mas o dia amanhece, eles têm que voltar. Mas bênção que Deus começa, não acaba. Vocês não vão voltar para a prisão, não. A ordem agora é para que vocês sejam soltos. Porque vocês estão no centro da vontade de Deus. E o que tinham que passar de dor, já passaram. Mas o Senhor ilumina o coração do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo diz, espera aí, deixa eu só dizer um detalhe que vocês esqueceram quando vocês nos prenderam. Nós somos cidadãos romanos. E aí as autoridades entraram em polvorosa, porque eles não podiam fazer isso. Prenderam 2 cidadãos romanos, bateram em 2 cidadãos romanos, sem processo formal. A pergunta é, por que Paulo fez isso? Porque Paulo queria sair de Filipos com a ficha limpa, porque naquela nação, ficha limpa valia. É à toa que a Pax Romana durou 200 anos. E ele disse, não, eu quero sair daqui com o evangelho sendo honrado, porque se eu saio calado, vocês podem repetir esses abusos contra outros que vierem pregar o evangelho, pois eu quero sair daqui com autoridade. E ele conseguiu. Tanto é que a igreja em Filipos é estabelecida e nunca mais enfrenta opressão. Olha o que diz o versículo 40, no final do texto. Paulo diz que depois que eles pediram desculpas e libertaram ele se retira e dirige-se para a casa de Lídia, aquela irmã que reunia lá com um grupo de oração, a primeira a ser convertida, que era uma mulher de posse, tinha dinheiro, era rica. Ela estava numa área comercial muito próspera. Tanto é que a casa dela é tão grande que ela pode receber a igreja toda lá. E é isso que diz o versículo 40. E na casa de Lídia, eles encontram os irmãos, porque a casa daquela mulher agora é lugar de adoração. E não vai sofrer opressão. Por quê? Por causa de todas as chicotadas que Paulo e Silas levaram. Aí você começa a entender que por detrás da calamidade havia projeto, havia intenção divina, e Deus estava cuidando para que aquela igreja nunca mais fosse perseguida. E essa é a realidade da carta aos Filipenses, que nós vamos começar hoje à noite a conhecer um pouco mais dessa igreja espetacular. Sabe por quê? Porque essa igreja que cresceu aqui na casa de Lídia, se tornou uma igreja tão forte, que sustentou financeiramente Paulo e a obra missionária, a ponto do evangelho ser esparramado em toda a Grécia, a partir do apoio dessa igreja, da casa dessa irmã, desse povo que experimentou essa ação tão extraordinária de Deus. Enquanto Paulo e Silas lá atrás estavam pensando em dar um avanço pequeno aqui no interior da Ásia, outro avanço pequeno em Bitínia, Deus queria que eles tomassem a Grécia com o evangelho, e o evangelho esparrama por toda aquela região. E essa é a maravilhosa história de quem está no centro da vontade de Deus. Pergunta, o que a gente leva para casa? Muitas vezes nós achamos que temos que arrombar as portas que Deus fechou. Não. E outras vezes entramos pelas portas que Deus abriu e tomamos as chicotadas. E dói, e muitas vezes são injustas, mas nós devemos ter a resiliência de Paulo e Silas. Essa força, essa perseverança, essa disposição e essa certeza de que Deus está no controle de todas as coisas, até das chicotadas. Porque elas podem machucar, mas elas não nos matarão. E fechados naquele cárcere, eles deram o maior testemunho, que é nesse ambiente que o louvor é ouvido. É nesse ambiente que o louvor é ouvido por aqueles que não conhecem o Evangelho. E é nesse ambiente de sofrimento que vidas são transformadas. E Deus nos usa como instrumentos de sua graça para transformar outras vidas e fazer uma igreja forte, sólida, abençoadora para as nações. Foi isso que Paulo, Silas, Timóteo e Lucas deixaram aqui como exemplo. Os comentaristas dizem que Lucas descreve passo a passo aqui a vida de Paulo em Filipos, porque provavelmente ele havia estudado lá, porque Filipos tinha uma faculdade de medicina, né? Era uma escola de medicina ali, Lucas era médico. Então ele deve ter gasto um bom tempo aí contando essa história, para mostrar toda a ação graciosa de Deus num contexto que ele conhecia. Muitas vezes estamos no centro da vontade de Deus, e a chicotada bate nas costas, o açoite é pesado. Mas a palavra para a igreja é: não desista, porque Deus mesmo levantará pessoas para cuidar das suas feridas.
e Deus mesmo fará com que elas sejam um objeto de transformação, não apenas da sua vida, mas na vida de outras pessoas. Eu me converti, depois que entrei aqui na igreja, comecei a seguir o Senhor, minha vida ficou muito difícil. Ok, mas a sua vida é diferente da vida do perdido, porque o perdido não sabe onde está, não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. E quando Cristo derrama graça no nosso coração, a nossa percepção se abre. Não é que a sua vida se torna mais dura, é porque você começa a perceber o que antes não percebia. Você começa a ver o que antes não via. Você vê realidades espirituais que o perdido não conseguia ver. Mas você também não cai nas armadilhas que o inimigo põe diante de você. Porque Deus te guarda, Deus está com você, Deus te dá força. E depois da aflição vem o livramento. E depois do deserto vem a terra prometida. E a gente só chega a experimentar a ressurreição depois que passa pelo Calvário. O Senhor Jesus mostrou o caminho. Então, vamos descansar o nosso coração, mantermos firmes, na certeza de que aquele que nos chamou nos conduzirá com graça, glória, companhia, autoridade, poder, para uma vida muito bem sucedida para a glória de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, às vezes sentimos que não está fácil, mas também, Senhor, em todo tempo, sabemos que o Senhor está conosco. Se existe alguém aqui que entrou nessa manhã, nesse momento de dor, que tem sido, ó Deus, agredido por tantas coisas desse mundo, mesmo estando no centro da Tua vontade, traz agora esta palavra, ó Deus, a este coração, para fortalecimento, perseverança e fé. E que possamos, ó Deus, como igreja, produzir frutos e como indivíduos impactar a sociedade com o nosso testemunho. De gente que canta no meio da provação e que louva mesmo quando o tempo está difícil. Mas também, ó Deus, o testemunho daqueles que superam as dificuldades e se alegram com as vitórias, porque o Senhor nos chamou para sermos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. E é por isso que nós rendemos a Ti louvor, honra e glória, e pedimos que o Senhor nos abençoe na nossa caminhada, pois oramos agradecidos, em nome de Jesus Cristo. Amém.